Oi, gente! Nosso passo a passo de hoje é uma peça bem fofa e bem gostosa de fazer, que é capinha para caderneta de vacina de bebê. E essa versão aqui é uma versão nova, porque aqui no canal a gente já tem um modelinho, só que o vídeo é um pouco antigo e ele também não tinha viés, e atualmente é desse jeito que eu faço aqui no ateliê, desse jeito que eu vendo. Eu espero que vocês curtam esse passo a passo. Todos os tecidos que eu utilizei vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca, e usando o cupom DB nessas compras você tem desconto. E a partir da semana que vem a gente vai ter 2 vídeos por semana, pelo menos por esse período aí de quarentena, que o pessoal tá em casa, então a gente vai colocar um vídeo a mais durante a semana. Provavelmente vai ser na quarta-feira, mas eu ainda não defini um dia certo, mas me acompanha lá pelo Instagram, que daí eu vou avisando tudo certinho pra vocês. E se você não for inscrito, já aproveita pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nada. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, pra fazer essa peça, aliás, toda peça que eu faço, eu costumo antes fazer o molde numa cartolina. Então, mesmo quando ele é um retângulo assim, eu gosto de fazer na cartolina, porque na hora que a gente corta, fica bem mais certinho. E eu faço da seguinte forma. Esse meu molde, ele tá medindo 32 por 22,5, tá? Cortei ele aqui. Aí eu pego o meu tecido, risco esse molde. Depois que eu risco, eu corto um pedaço um pouquinho maior do que o molde, faço todo o quilt. No caso dessa peça aqui, eu já grudei o tecido de forro com o tecido de fora ao mesmo tempo. Eu tô usando uma manta R2. Então, fiz o quilt, em seguida passei a costura exatamente em cima do risco do meu molde e só depois que eu cortei o excesso. Então, eu vou ter a peça desse jeito aqui, ó. Aqui tá quiltada, já unida com o forro e cortada do tamanho do meu molde. Para a parte das abas, a gente vai precisar cortar 2 tecidos principais aqui, combinando com a parte da frente, medindo 13 centímetros por 25. E 2 tecidos de forro, medindo 16 por 25. Eu cortei o tecido de forro maior porque eu vou fazer um efeito aqui na beiradinha do meu tecido. Mas se você quiser que fique escondido o tecido de forro, então você corta os 2 do mesmo tamanho, na medida de 13 centímetros. Para a minha aba de fechamento da peça, eu cortei um pedacinho de corino montana. Esse aqui tá medindo 2 centímetros por 8. Se você não quiser usar o corino ou não tiver, você pode fazer a sua aba de tecido da forma que você preferir. No nosso outro passo a passo de capa de caderneta tem uma aba bem legal, então você pode aproveitar a aba daquele projeto para adaptar nesse, que fica super bonito também. Mas dessa vez eu quis dar um toque diferente para a peça, então eu vou usar o corino. Aqui eu também tenho um viés que foi feito de tecido para fazer o acabamento da peça, mas você pode usar o viés pronto, sem nenhum problema. E se vocês quiserem que eu traga um vídeo ensinando como fazer e como aplicar o viés feito de tecido, só deixa aqui nos comentários para mim saber. E aqui eu também separei 4 cantoneiras dessas de metal, que eu já usei lá no nosso passo a passo da carteirinha, que eu vou usar para enfeitar a minha peça, mas isso é opcional. E a gente também vai precisar de um botãozinho de pressão. Aqui a nossa parte do corpo já tá toda pronta. Só um aviso, se você for fazer um aplique, um bordado ou qualquer coisa nessa parte principal, é legal você não quiltar junto com o forro, que foi o que eu fiz aqui. Então você quilta separado a parte do exterior e só depois que você fizer o bordado ou a aplicação que você vai unir o forro. Porque daí vai ficar mais certinho, não vai ficar aparecendo o bordado aqui na parte de dentro. Como o meu não tinha, eu já fiz tudo de uma vez. Então essa parte aqui tá pronta e a gente vai trabalhar com as 2 abas. A gente vai precisar olhar a direção que elas estão, porque a gente precisa que as 2 estampas fiquem de pé e fiquem se encontrando. Porque a nossa abinha vai precisar ficar desse formato aqui na nossa peça. Então, aqui eu vou colocar o meu tecido de forro, direito com direito, aqui, desse jeito, ó, colado. Aqui tá sobrando um pouquinho do tecido de forro. E o meu outro, dessa forma aqui. Porque como a minha estampa tem pé, se eu fizer de qualquer jeito, ou fizer as 2 às vezes na mesma direção, por exemplo, se eu colocasse o meu tecido de forro aqui, ó, pra costurar na mesma direção que o outro, quando eu desvirasse, eu ia ter 2 abas que iam ter que ficar do mesmo lado por causa da direção do tecido. Então a gente precisa prestar atenção nisso, mas esse é o jeito mais fácil, ó, posiciona as 2 uma de frente pra outra e você vai colocar o tecido de forro junto com os lados que estão um na frente do outro aqui, ó. Vai ficar dessa forma. E aqui a gente vai passar a costura
medindo 1 centímetro de margem dos dois lados aqui. Costurei com a margem de 1 centímetro e agora a gente vai puxar o nosso tecido pra fora, alisa bem aqui e essa margem de costura pode ficar virada pra fora do jeitinho que ela já tá mesmo. Então, você vai alisar esse pedaço, se quiser pode levar no ferro. E aí, a gente vai dobrar pra trás, encontrando aqui, ó, a beirada do tecido de forro com a beirada do tecido principal. E aí, a gente vai alisar bem, porque eu quero que fique esse detalhezinho aqui, ó, na minha abinha. Eu vou fazer isso dos dois lados e vou passar um pespontinho bem aqui na beirada, entre o tecido principal e esse detalhe do forro. Prontinho, passei o pesponto aqui. E essas abas eu fiz de maneira bem simples, não coloquei nenhum bolso, nada. Mas se você quiser fazer, fica à vontade. Esse projeto, ele é bem simples, é só um modelo base para você poder adaptar da melhor forma que você preferir. E também eu costumo mostrar para cliente como é que é esse modelinho por dentro, daí se ela precisar que coloque bolsos, eu adapto o projeto depois. Mas esse aqui é um modelo base. Então aqui tenho as duas abas prontas, só para encaixar a caderneta. E agora eu vou pegar o meu tecido principal aqui, ó. Olha a direção da estampa também, então a estampa precisa ficar de pé, combinando com os bolsinhos de pé também. E vou alinhar aqui a minha aba com a lateral da parte principal. E assim, desse jeito, a estampa vai ficar toda bem certinha. Agora, eu vou prender tudo com alfinete aqui e vou costurar pelo lado principal, porque o corte aqui, deixa eu virar para vocês poderem olhar. O corte da aba, ele é maior do que o corpo. Eu já deixei sobrando aqui e foi proposital para eu poder enxergar e costurar bem certinho. As abas aqui estão presas, então, e agora eu vou cortar esse excesso de tecido que sobrou aqui pra fora. Cortei o excesso e também aproveitei para marcar o centro da parte que vai ser as costas da minha caderneta, porque vai ser aqui que eu vou posicionar a minha aba. Eu sempre gosto de colocar a aba virada pro lado de fora e não pro lado de dentro, porque eu acho que quando a gente coloca por dentro do viés, ela acaba repuxando um pouquinho a parte de trás e aí não fica muito bonitinho. Então eu sempre coloco assim, ó, direito da minha aba com o direito do tecido exterior e vou centralizar ela aqui. O montana, ele tem dois lados, que é esse lado aqui que é mais peludinho e um lado liso. Eu quero que o lado liso fique aparecendo na frente, então eu vou tratar ele como se fosse o direito da minha peça. Centraliza aqui e passa uma costura só para segurar isso daqui por enquanto. Agora eu vou aplicar o meu viés de tecido. Nesse vídeo eu não vou explicar com muitos detalhes, porque eu ainda vou fazer um vídeo só para explicar como eu aplico o viés de tecido. Mas basicamente assim, ó, eu cortei o meu viés medindo 3 centímetros de largura e eu uso para costurar essa guia magnética aqui. Eu grudo ela no meu calcador ali e uso a margenzinha da máquina industrial mesmo, que é de meio centímetro. Então, eu costurando com meio centímetro a toda volta, ele dá bem certinho e na hora que eu viro fica bem certo o tamanho também. Então, é desse jeito que eu faço. Mas nesse eu vou passar bem rapidinho e aí eu vou fazer um vídeo mais aprofundado mais pra frente. Aqui, como a minha peça não é arredondada, ela tem o cantinho que a gente vai precisar fazer o canto mitrado, eu faço assim, eu vou costurando e quando eu sinto que falta meio centímetro para chegar no final aqui da minha costura, eu viro o meu tecido e costuro na diagonal para formar um cantinho aqui. Esse é o jeito que eu mais gosto de fazer. Os cantinhos mitrados é o jeito que eu acho mais fácil e que fica com um resultado bom também. Isso você pode fazer usando o viés industrial, o de tecido, o de cetim, o que você tiver em casa. Qualquer um deles vai funcionar da mesma forma. Aí, ó, quando chegar ali no cantinho, fez aqui a curvinha, a gente joga o nosso viés pra cima, assim, ó. Vai formar um ângulo aqui e aí a gente volta ele pra baixo de novo. E aí continua costurando desde lá do comecinho com a mesma margem que você já estava usando pro resto. E a gente vai fazer isso em todas as pontas até o final aqui
da nossa peça. Fixei todo o meu viés aqui pela parte interna e agora eu vou rebater pela parte externa. Então, a gente vai puxar aqui o nosso viés. E o meu, como vocês já viram, ele tá todo aberto aqui. Então, eu dou uma dobradinha assim, ó, mais ou menos até aonde vai o tecido e sobreponho essa costura de baixo. Eu faço isso a toda volta e eu gosto de prender com grampinhos aqui pra ficar bem seguro. E aí, eu vou costurando na máquina pra rebater esse viés, usando a guia magnética também, que daí fica bem direitinho a costura. Ó, gente, aqui pra aplicar a cantoneira, eu uso essa madeirinha aqui do meu balancinho, porque daí ela não escorrega. Eu coloco um pedacinho de tecido embaixo e coloco aqui, ó, encaixa a cantoneira aqui no cantinho, assim, ó, com a parte bonitinha dela virada pra baixo. Aqui eu tô com a parte interna da minha capinha. Posiciona ela ali, ó, no tecido, de forma que não vai escorregar quando você for apertar. E eu tô usando essa pinça aqui, mas você pode usar uma tesoura, um alicate, que você tiver. E aí, ó, eu coloco bem aqui, ó, entre essas duas perninhas de dentro. Então, a gente precisa colocar de forma que cubra as duas. E aí, a gente vai pressionar aqui, ó. E você vai sentir ela deitar, ela afundar aqui, ó. Daí, onde ficou levantadinho ainda, você vai com a tesoura em cima ali e aperta. E prontinho, ó, daí ela fica presa dessa forma. Agora, pra colocar o botão na minha aba, fiz um buraquinho aqui usando o furador e vou posicionar o botão maiorzinho. Coloquei a matriz dele aqui, ó, já no meu balancinho. A gente encaixa o botão aqui em cima e daí apoia ele aqui na base e aperta. E prontinho, tá aplicado. Aí agora eu vou alinhar bem aqui. Se quiser, prende com um grampo aqui, ó, aqui embaixo e aqui em cima. E aí você deita a aba aqui em cima pra marcar o posicionamento do outro botão. Eu vou fazer isso e já volto com vocês. Fiz a marcação aqui e o buraquinho da segunda parte do botão. Troquei a matriz, ó, agora tá o verdinho, que é a da parte menor aqui. Encaixa lá o botão na matriz. E aqui a gente tem a aba, então eu vou precisar puxar a minha aba pra fora, dar uma amassadinha na peça. Ó, encaixei o botão aqui embaixo, bem livre, e daí que vou encaixar ele aqui no balancinho. Com essa parte toda da aba puxadinha lá pro lado, porque daí depois a gente passa a peça a ferro e termina ela. E daí é só pressionar e a nossa peça tá prontinha. Bom, pessoal, então assim fica a nossa peça finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e também que vendam muito aí no ateliê de vocês. Tchau e até a próxima!